Chegou a estação do inverno. Uns amam, outros odeiam, mas cá entre nós é a estação que todo mundo fica mais elegante. E também a oportunidade pra gente pôr aquelas roupas quentinhas, não é? Olha o que eu trouxe hoje pra ensinar pra vocês. Uma gola lindona! Vou dar um monte de dica de como você reproduzir ela. E vou dizer, a minha filha Mariana, de 6 anos, tem uma há uns 2 anos já, e é o que mais dá certo, porque o cachecol a criança fica derrubando, não usa, né? Fica tirando, e a gola fica ali, ó, quentinha, aquecendo o pescoço. Vamos fazer juntas? Ainda vou dar dica de como fazer casinha de botão. Para quem tem máquina eletrônica, também para quem tem as máquinas que são mecânicas. Vamos juntas? É o nosso momento Nina Ensina. Esse então é o modelo de gola que nós vamos fazer para adultos, tá? Mas nós temos uma versão também para criança, que eu acho muito legal. Pra gente, a gente pode brincar com qualquer material. Percebam que aqui eu usei uma flanelinha e coloquei a carapinha por dentro. Aqui um tecido de algodão normal e coloquei um microsoft aqui dentro, tá? O tecido que você vai usar, você pode brincar bastante com ele, tá? O da criança, ó, eu usei o microsoft aqui dentro, tá vendo? E usei um tecidinho esses tecidinhos digitais, tá vendo? Bem coloridinho pra ela. Ela usa muito essa gola, gente. Como que funciona, ó? Ele é, na verdade, uma faixa grande. Pra criança, ela tem 70 centímetros, pode ser 70, 72, depende aí do pescocinho. A minha filha tem 6 anos, tá? 70 centímetros por 20. E para o adulto tem 90 centímetros de comprimento por 25, tá? 90 por 25, criança 20 por 68, 70, depende do tamanho da criança. E ela é desse jeito, ó, a gente coloca aqui o botão que a gente abriu a casinha, tá? E aí é só encaixar, né? Colocou no pescocinho da criança, apertou, fechou o botão e faz uma dobrinha aqui, ó, pra dar um charminho, tá vendo? É uma peça super fácil de colocar e é menos probabilidade da criança tirar. Eu fiz a casinha com esta ferramenta aqui de faz casinha das máquinas eletrônicas, mas a gente tem 2 poréns. Quando o botão é muito grande assim, não dá pra fazer porque não cabe aqui atrás, ó. O botão tem que caber aqui atrás pra gente direcionar o tamanho da casinha, tá vendo? Então, com um botão tão grande, eu não tenho espaço pra colocar aqui. Então, não dá pra fazer com isto. E também, quem tem máquina que é mecânica, também não consegue fazer a casinha de botão. Então, vou ensinar também como fazer. Uma peça muito fácil, que a gente vai se divertir fazendo aí. E vai deixar todo mundo muito elegante. Então, o material, você pode usar o que você quiser. Eu separei aqui, ó, eu vou fazer um pra Mariana com um Uniflock por dentro e esse Microsoft por fora, certo? O Uniflock e um Microsoft. Vou fazer os cortes pra gente ir junto pra máquina. Uma dica. Quando eu tenho um material tão denso como a carapinha, eu não consigo fazer casinha de botão perfeitamente. Então, a alternativa é a gente fazer o encaixe com costurinha à mão mesmo. Como que é a colocação dos botões? Percebam que, de um lado, que é o paralelo à área maior, a gente, que é a lateralidade aqui, coloca ele aqui do ladinho, ó, paralelo ao lado maior. E as casinhas vêm do lado ao contrário, paralelo ao lado menor, ou seja, aqui na paralela, essa face que é a mais estreita. Para que depois eu vire, olha como que ele encaixa. Eu vire e ele venha e encaixe aqui. Aí é só eu arrumar. Ou seja, a ponta aqui, ó, perceba aqui, a ponta aqui vai ficar mais ou menos com a ponta aqui, ó. Este daqui, este você vai poder dobrar aqui em cima e você vai ver como que vai ficar melhor pra você. Se você quer um bico maior ou aqui, ó, eu deixei ponta com ponta pra eu poder fechar aqui. Então, eu não deixei um bico por baixo como este aqui ficou, tá? Então, vamos fazer? Só a dica de quando a gente faz o de adulto, qual é a distância do botão para
essa beiradinha aqui, ó. O botão está aproximadamente, ó, 5 centímetros, vamos considerar, da minha pontinha já pronta. E a casinha começou aqui, ó, a 3 centímetros, tá? Da ponta ao contrário, né, ó. Se eu juntasse as pontas, o botão tá para baixo, as casinhas para cima, ok? Então, vamos à execução da peça. O que eu fiz foi, cortei pro tamanho da Mariana, eu usei os 70, na verdade eu coloquei 2 centímetros a mais, fiz 72, por quê? Porque ela cresceu já um pouquinho, né? Então, vai utilizar mais, 72 por 20. E eu cortei isso do Microsoft e do Uniflock. Os dois não são tecidos planos, tá? Eles são tecidos muito molinhos que deslocam do lugar. Por isso, eu optei por alfinetar bem. Eu vou costurar, coloquei o direito com o direito, né? O lado bonito com o bonito. E vou costurar a volta inteirinha, deixando um buraquinho para desvirar, ok? Sempre eu coloco a costura até o final e começo do princípio de novo para que eles formem um ângulo reto ali. Tô até dando uma ajudinha aqui, ergui um pouquinho o meu calcador para que ele ande, porque como eu disse, o tecido ele não é plano, ele é denso e às vezes ele enrosca, tá? Mas tô usando a agulha normal, número 14. Costurei toda a volta, cortei as beiradinhas aqui, cuidado para não cortar a intersecção das linhas, só para tirar o excesso. E pelo buraco que eu deixei, eu vou desvirar. E eu vou fechar a mão esse buraco, tá? Embora eu vá rebater a costura agora de todo o contorno, eu prefiro que você feche a mão, porque o acabamento vai ficar muito mais bonito, ok? Olha lá. Vamos arrumar os cantinhos, certo? Eu vou fechar esse buraco agora à mão, ó. Que linda que vai ficar essa gola. Eu vou fechar esse buraquinho à mão e já continuamos. O que eu fiz, gente? Depois que eu fechei o buraquinho com pontinhos invisíveis, eu vim e rebati a costura da volta inteira mantendo um pé de máquina. E para isso eu aumentei o meu ponto bastante. Geralmente a minha máquina vem no 2.4. Eu fui pro 3.4 na extensão do ponto, tá? Para não ficar um pontinho apertadinho. Agora nós vamos marcar o botão para essa gola infantil. Essa aqui, que é a parte do Uniflock, eu vou deixar como a parte de dentro. Então, eu vou marcar o meu botão aqui, ó, na parte de fora da onde eu vou colocar. Lembra que o botão fica no paralelo ao tecido maior. Vou marcar 4 centímetros e colocar o meu botãozinho aqui, ó. Então, ele vai estar daqui até aqui, tá? Daí, eu vou pular uns 2 centímetros e vou colocar mais um botão. Daqui até aqui. Tá? Geralmente, quando a gente marca a casinha, ela é um pouquinho maior do que o botão. Se a gente vai fazer lá no aparelho, ele já vai deixar certinho, tá? O tamanho que a gente precisa. Então, aqui é onde eu vou prender o meu botão. Mas, eu vou fazer a casinha do lado ao contrário, lembre-se disso? Então, o botão tá do lado comprido, mas a casinha vai estar aqui, ó, na beiradinha do curto. Porque ele vai fazer esse Vzinho aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Ali é o botão, aqui é a casinha. Então, aqui, ó, uns 2 centímetros, daí eu vou marcar e eu deixo a casinha um pouquinho maior do que o botão, tá? Meio, 0,3 milímetros, aqui vai ser a casinha. Subi mais 2 centímetros e vou fazer de novo a outra casinha. Ó. Certo? Então, eu marquei de um lado para eu saber onde eu vou pôr o botão e aonde vai ser a casinha. Agora, eu vou pôr lá no aparelho de casinha pra gente fazer esta casinha desse tamanho. Esse aqui é o calcador de fazer casa de botões. Então, como eu falei, ele já tem o tamanho aqui, ó, que a gente vai regular o tamanho do botão e ele vai fazer automaticamente.
Isto na máquina doméstica, que a gente chama de eletrônica. Ela já tem o botão casear. Então, ó, como que eu fiz? Eu tirei o meu calcador e vou colocar esse daqui. Além de colocar o calcador no lugar, já com o meu botão lá atrás, eu preciso ainda abaixar uma alavanquinha que tem aqui atrás, ó. Ela sobe e desce. Ela é própria para segurar essa haste aqui do próprio calcador, tá? Então, agora nós vamos apertar o botão, vamos escolher o modelo de botão que nós vamos fazer. Eu vou usar esse aqui, ó, o 23, que é o mais tradicional, tá? O formato tradicional. Então, eu vou lá e vou selecionar o 23 do jeito que tem que ser. Feito isto, o meu local já está prontinho pra gente poder fazer a nossa casinha. Como que a gente faz casinha mesmo? Eu vou e marco aonde é que eu quero o meu centro, certo? E eu venho com o meu, que já tá aqui, selecionei o meu botão, que é o tamanho aqui, o ponto que eu quero, se é a casinha com redondinho, se é a casinha... Olha aqui, ó, eu vou selecionar qual a casinha que eu quero que faça, tá vendo? Então, se eu tenho tecido de algodão com tecido de algodão, eu começo pela base embaixo, tá vendo? Embaixo. E a gente vai colocar esse risco bem no centro de uma marcaçãozinha que tem aqui dentro mesmo do calcador, lá no comecinho. E ele vai, então, fazer a casinha sozinho, ó. Ele sobe, ó, não tô mexendo, tá? Ele desce. Facinho para você fazer, inclusive se você quer fazer uma bolsinha com uma casinha. Ele virou e ele tá agora fazendo do outro lado, ó. Eu só tô segurando o meu pé. Então, um testinho para vocês verem como funciona e vai super tranquilo. Você viu que ele até apitou, que acabou? O meu botão tá lá atrás, ó. Que é o tamanho referência que ele tem, ó. Olha ele aqui, tá bom? O botão tá aqui atrás, que é a referência de tamanho que ele tem. Eu fiz a marcação só para eu ter noção aonde que seria o meu meio, tá? Então, para eu com 2 tecidos de algodão, funciona super fácil assim. Mas o que acontece é que quando a gente tem esses materiais mais densos, como o Microsoft e também aqui o Unifolk, ele faz uma camada muito gorda, fica mesmo rígido para ele ir, voltar e subir sozinho. Então, aí você pode fazer de forma manual. Como que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês na minha outra máquina o botão que tem, quem tem aquelas máquinas mais simples, como que funciona. Vamos lá? Vou fazer a marcação um pouquinho acima e um pouquinho abaixo do meu botão, deixando milímetros ali. Vou fazer uma linha reta aqui, ó, que é onde eu vou ter como referência de guia, tá? Eu coloquei o meu ponto no 0, pode até ser no 1, no 1 já tá legal, que não fica tão estreitinho. Coloquei o meu botão no meu ponto no 1, e essa é uma máquina doméstica, que é o que a gente chama de mecânica. Eu vou girar aqui, ó, e vou selecionando. Perceba que o 1 ele vai descer, o 2 e o 4 ele vai fazer a linha reta, e o 3 ele vai subir. Então, eu vou construir a casinha do botão através desse mecanismo aqui, ou seja, eu vou mexer. Deixei o tamanho do meu ponto no número 1. Agora, eu vou começar lá de cima, ó. Coloquei aqui no 1 e vou começar lá do topo. Vamos lá? Parei no começo onde eu marquei, vou virar pro 2. Fiz umas 5 vezes em cada lugar. Parei, vou ir pro 3. Deixa a agulha suspensa. Vou pro 3. Agora eu vou voltando bem paralelo à linha que eu marquei, tá? Bem do ladinho da linha que eu marquei. Até lá o topo. Parou, a agulha tá suspensa, voltei naquele do meio, que é o 4. Aí eu vou fazer o finalzinho aqui. Pronto. Olha lá. Fiz umas 3 ou 4 vezes, tirei. E aqui está a minha casinha. Agora, eu vou abrir aqui com o desmanchador, tá?
eu vou encaixar esse alfinete aqui, ó. Porque se você não tem experiência, você pode ir embora reto e cortar ali, não é pra ser cortado, tá? Olha lá, a gente vai agora abrir exatamente em cima da onde tá o risco. Ó. Pode virar e cortar um pouquinho aqui, ó. Certo? Esses pedacinhos, você abre a boquinha assim, ó, e vai arrancando esses fiozinhos que ficaram. E limpa aqui a sua casinha de botão. De um lado e do outro. E aí está ela. Olha lá. Bonitinho, tá? Então, agora, é isso que você vai ter que fazer no seu. Gente, vou te dar uma dica para sua cliente não se perder que lado que coloca a sua gola. Olha o que eu faço. Eu coloco a minha etiqueta ao contrário aqui, ó, da onde é os botões, as casinhas de botão. Porque daí eu sei que a minha etiqueta vai ficar na ponta e eu vou encaixar, ó, a minha etiqueta vai ficar para a ponta de baixo e na hora que eu encaixar os botões, ele vai ficar do jeito certo, para a pessoa não pegar a gola e ficar, que lado que eu encaixo, que lado que é? Que dá essa confusão, viu? É normal, tá bom? Olha lá. Que bonitinha a nossa golinha.